saber, queria pedir-les, por favor, para escrever no chat se conseguem escuchar-me bem. Só para saber se o micrófono funciona bem ou não. Ok. Excelente. Muchas gracias. Buenos días, David, Marianela. Ok. Saludos, Whitmer, de Perú. Entonces, déjame abrir aquí la presentación. Y vamos entonces a empezar. Buenos días, Jaime. Buenos días, Natalie. Solo esperando un minutito para... Buenos días, Pepe. Para esperar que los compañeros entren en la sala. Bueno, mientras esperamos los compañeros, déjame hacer algunos comentarios sobre nuestro evento. Este es un evento mensual, de fato. Entonces, todos los meses programamos algún tema para presentar a través de este webinar. Hoy es el webinar de diciembre, entonces el tema elegido fue presentar el método de análisis de puntos de función según el estándar IFPU a través de su uso en un aplicativo muy sencillo, el aplicativo de contactos de Google. Entonces, antes de avanzar con la presentación, déjame solo hacer algunas sugerencias para quien participa por la primera vez en un evento de FAP. Siempre sugerimos que se utilice una conexión de internet de banda ancha por cable para evitar algún problema en la recepción de la transmisión o que se corte el audio o vídeo. Estoy utilizando la webcam, pero si por algún motivo presentamos alguna dificultad en la transmisión, yo voy a cerrar la webcam y sigo solo con el audio. La idea es hacer una presentación más o menos de 45 minutos y después reservamos una parte final para las preguntas. No es necesario esperar el final de la presentación para hacer preguntas. Es solo escribir en el chat las preguntas, las dudas o comentarios a cualquier momento. Si durante la presentación yo veo que es fácil coordinar una respuesta y seguir con la presentación, intento responder en la misma hora. Ahora, si no es posible, voy a pasar por todo el chat al final y responder a todas las preguntas. Recordando que este evento vale un PDU para quien tiene alguna certificación de PMI, por ejemplo, la certificación PMP de director de proyectos, es una certificación famosa de PMI. La participación en este evento vale un PDU en el programa de mantenimiento de certificaciones. Y todo este evento será grabado, está siendo grabado, entonces vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. Voy a solo hacer aquí una sugerencia rápida. Para quien no está inscrito en nuestro canal de YouTube, les invito a seguir a FAP en nuestro canal. Aquí está el canal. Todos los vídeos que publicamos están en este canal y también el vídeo de esta presentación estará publicado en este canal hoy o en máximo mañana. Y también vamos a publicar las diapositivas en nuestra página web. Todos los inscritos en alguna red social de FAP, como Twitter, el propio YouTube, Facebook o LinkedIn, serán notificados de la publicación de las diapositivas y el vídeo. En verdad, todos los inscritos en este webinar recibirán un correo también para avisar de la publicación. ¿Okay? Entonces, para quien no conoce a Fato, Fato tiene como misión ayudar a nuestros clientes a planificar y controlar mejor sus proyectos de software
Buscamos hacer isso através do uso de várias disciplinas da engenharia de software, principalmente medição, estimação e requerimentos de software. Eu sou autor de 2 livros, um dos autores, porque os livros foram escritos por meu companheiro Carlos Vázquez, publicados originalmente em português, Engenharia de Requisitos e Análise de Pontos de Função. Este último mês, publicamos a versão em espanhol do livro Engenharia de Requisitos, já está disponível em Amazon, tanto a versão em e-book como a versão impressa. E esperamos em breve publicar a versão em espanhol de livros de análise de pontos de função, que é o tema da apresentação de hoje. Ok? E ojalá isto não tarde para ocorrer e vamos avisar a todos, espero que em breve. Então, a ideia de hoje é fazer uma apresentação de los fundamentos de la medición del tamaño funcional com o método IFPUG. O método IFPUG é um método de medição de tamanho funcional de software. A análise de pontos de função é simplesmente um método para medir o tamanho funcional de um software. Um software tem várias dimensões de alcance. O alcance funcional é uma das dimensões principais. Vamos fazer uma breve apresentação de uma parte do aplicativo de contactos de Google. Creio que todos que têm Android ou uma conta de Gmail já devem ter algum contato com este aplicativo. E vamos aplicar os princípios do método de pontos de função sobre este aplicativo, ou sobre a parte visível deste aplicativo, para exemplificar como funciona a análise. Então, a primeira coisa é saber o que significa a análise de pontos de função. A análise de pontos de função é uma técnica para medir funcionalidades do software desde o ponto de vista de seus usuários. Isso é o que é muito importante. É uma medição desde um ponto de vista externo ao software. E, como consequência, a medição não leva em conta nenhum aspecto de implementação do software. É uma técnica basada solamente nos requisitos funcionais do usuário. Ou seja, não necessitamos conhecer nenhum aspecto de arquitetura, nenhum aspecto de implementação do software para poder fazer a análise. A técnica também pode ser chamada por seu nome em inglês, Function Point Analysis, ou por sua sigla em inglês, FPA, Function Point Analysis. É também uma maneira comum de referenciar a técnica. Quando falamos que a técnica mide desde o ponto de vista de seus usuários, é importante aclarar que o usuário, nesse caso não estamos falando solamente do usuário final, estamos falando de qualquer pessoa ou coisa que se comunica ou interactua com o software em qualquer momento. Então, pode ser o usuário final, pode ser um ator, por exemplo, no caso de uso. Então, a definição de usuário para o método de pontos de função é uma definição muito similar à definição de ator em um caso de uso. Então, pode ser uma pessoa, pode ser um dispositivo, pode ser um outro sistema, qualquer coisa que interactue com o software, solicitando algo, é um usuário desse software. Assim, e esta definição mais ampla de usuário é importante porque em vários tipos de software vamos encontrar que o software não tem nenhuma interface com um usuário humano ou nenhuma interação com um usuário final. Então, se uno intenta aplicar o método pegado à ideia de que o usuário é sempre uma pessoa, terá dificuldade de aplicar o método em esses tipos de software que estou comentando, que não? Software básico, software de infraestrutura, middleware, por exemplo, não irão encontrar
una persona, un humano, como usuario. El método es estandarizado por una organización llamada IFPUG, que es la sigla para International Function Point Users Group, o sea, el Grupo Internacional de Usuarios de Puntos de Función. Es una organización ubicada en los Estados Unidos, creada en los años 80, y es responsable por la estandarización del método. Este método está estandarizado en un manual llamado Manual de Prácticas de Medición o de Prácticas de Conteo, y en este manual vamos a encontrar todo conjunto de definiciones y reglas para que se aplique el método correctamente. El manual tiene muchos y muchos ejemplos. Entonces, todo el método está estandarizado por esta organización nombrada IFPUG. El manual no es gratis. El manual solo está disponible. Bueno, el manual puede ser comprado en la página de IFPUG, si me acuerdo, debe ser unos $100, o puede ser descargado por cualquier miembro de IFPUG. Entonces, las personas que son asociadas a IFPUG, tienen una membresía con IFPUG, pueden descargar el manual de manera gratis. Pero para el público general, esto no está disponible de manera gratis, lo que es una lástima. Y el método de análisis de puntos de función, el método de IFPUG, fue derivado de una idea elaborada en los años 70 por este investigador llamado Alan Albrecht. En los años 70, en IBM, ese señor Albrecht necesitaba medir la productividad de varios equipos de desarrollo de IBM. Y necesitaba de una métrica que pudiera ser aplicada en varios proyectos de distintos equipos y que no fuera impactada, por ejemplo, por los lenguajes de programación utilizados. Él pensó entonces en medir las funcionalidades entregadas por los sistemas a sus usuarios y desarrolló la idea de puntos de función. Esto fue probado en IBM por algunos 5 años, más o menos. En 1979, este señor Albrecht publicó su idea y esto empezó a difundirse en otras organizaciones fuera de IBM. Entonces, en los años 80, los usuarios de puntos de función de IBM decidieron unirse en una organización para cambiar la experiencia, aprovechar o estandarizar algunas prácticas, y entonces el IFPUG fue formado y asumió el papel de evolucionar y estandarizar este método. Es importante decir que el método de análisis de puntos de función hoy tiene 5 variaciones en el mundo. Este método, IFPUG, es el método más antiguo y más pegado a la idea original de IBM. Pero a lo largo de los años, otros investigadores presentaron otras propuestas de mejora en el método original y varias ideas no avanzaron, pero existen hoy otros 4 métodos que también pueden ser llamados de métodos de análisis de puntos de función o métodos de medición funcional, que tienen sus propios estándares. Un método es el método COSMIC, que fue el tema de la presentación de octubre. Entonces, yo hice esta misma presentación utilizando este mismo aplicativo de contactos de Google para presentar cómo funciona el método de puntos de función COSMIC. Entonces, si alguien tiene interés o curiosidad, puede visitar nuestro canal de YouTube y buscar por esta presentación de octubre. Entonces, COSMIC es un otro método de puntos de función. Mark II es un otro método más utilizado en el Reino Unido. NESMA es un método holandés
que también es derivado y muy similar al método de IFPU, y FISMA es un método finlandés. Este tiene una difusión más restricta. No conozco otros países más allá de Finlandia que esté utilizando. Entonces, el método IFPU, por ser el más antiguo, es, por lo general, el método más difundido y el más utilizado hoy en día. El método no intenta medir todos los requisitos de un usuario. El método intenta medir solo lo que el software hace en términos de tareas y servicios, o sea, funcionalidades. Varias cosas solicitadas por los usuarios son sus requisitos, pero si no son requisitos relativos a funcionalidades, no son medidos por el método. O sea, vamos a hablar de, por ejemplo, requisitos no funcionales que no son abarcados por la medición con puntos de función. Perdón. La idea, el objetivo principal con el método es medir la funcionalidad que el software entrega a sus usuarios. Y, por ser una medida desde un punto de vista externo, desde el punto de vista de sus usuarios, independiente de la tecnología o de la implementación del software. Nada relativo a la implementación debe influenciar el análisis. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de el alcance de un software, podemos decir que hay básicamente dos dimensiones principales para el software. La dimensión funcional, que son los requisitos relativos a tareas o servicios que el software desarrolla para sus usuarios. Requisitos relativos a transferencia de información, transformación de información, manipulación, almacenamiento, recuperación de datos. Y también vamos a encontrar los requisitos no funcionales, que son los requisitos relativos a, por ejemplo, aspectos de calidad del software, por ejemplo, usabilidad, desempeño, confiabilidad, portabilidad, aspectos relativos a la implementación, plataforma, sistema operativo, dispositivos, aspectos relativos a los estándares corporativos que deben ser seguidos para el desarrollo del software. Entonces, todo esto, lo que está a la derecha son los requisitos no funcionales. Y el método no mide nada relativo a requisitos no funcionales. Mide solamente requisitos funcionales o dimensión funcional. Entonces, vamos a hacer una analogía con una casa. Yo quiero medir el tamaño de la casa, utilizo una métrica, por ejemplo, metros cuadrados. Voy a encontrar el tamaño de la casa, 100 metros, por ejemplo. El tamaño de la casa es 100 metros, pero esta métrica no me permite saber, por ejemplo, si la casa tiene detalles de alto lujo o no, si los muebles son caros o no. Este no es abarcado por la medición con metros cuadrados. Entonces, tengo una casa de 100 metros cuadrados, no me importa si la casa está vacía o está amueblada, en todos los casos tiene 100 metros cuadrados. Entonces, si quiero vender la casa, necesito definir un precio para la casa. Y en este caso, tengo la información del tamaño de la casa, es importante en la definición de precio. Solo que no es la única información a impactar precio. Hay otras variables que se debe considerar en la casa, por ejemplo, la ubicación, si voy a vender con los muebles o vacía, esto puede influenciar en el precio de la casa. Entonces, el tamaño es una información importante, pero no es
la única y no es igual a precio. Tamaño es una cosa, precio de la casa es otra. Es más o menos con software. Tengo un tamaño de un proyecto de software, el tamaño no es igual a las horas o la plata que me cuesta desarrollar ese proyecto. Ahora, yo puedo utilizar tamaño como una información muy importante para estimar esfuerzo o estimar costo de este proyecto. ¿Cómo funciona el proceso? El proceso funciona básicamente dividindo la funcionalidad del software en dos dimensiones por su parte. La dimensión de transacción y la dimensión de almacenamiento de datos. Entonces, con el método medimos qué capacidad de procesamiento el sistema proporciona al usuario y qué capacidad de almacenamiento es proporcionada al usuario. Entonces, básicamente podemos decir que son, basados en los requisitos funcionales del alcance, buscamos identificar transacciones en los requisitos y archivos responsables por guardar datos. Las transacciones pueden ser clasificadas en tres tipos en el método. Las entradas externas, que son las transacciones con el objetivo de guardar datos en el sistema. O sea, el usuario entra con datos que deben ser guardados en el sistema. Por ejemplo, una pantalla para ingresar pedido. Es un ejemplo de una entrada externa. Una salida externa es una transacción que tiene por objetivo presentar datos al usuario. De hecho, consulta y salida externa tienen los mismos objetivos, presentar datos al usuario. Hay una diferencia entre las dos, es que la consulta es más sencilla, es una presentación de datos que involucra recuperar datos que están guardados y presentar. La salida es una presentación que puede involucrar una lógica más compleja, por ejemplo, cálculos, por ejemplo, transformación y derivación de datos. Pero un reporte, por ejemplo, puede ser clasificado como salida ou consulta externa, dependendo de sua lógica. Se é simplesmente recuperar e apresentar, classifico como consulta. Se involucrar um cálculo, por exemplo, classifico como salida. É importante aclarar que quando comento de transacção, estou dando um exemplo de uma pantalla, pero não existe uma equivalência onde vou dizer que cada pantalla de mi sistema é uma transacção. Isto é equivocado. A ideia de la transacción é a menor tarefa que o usuário executa com o sistema e se queda satisfeito com isto. Ou seja, não necessito fazer nada mais. Então, pode ser que para o usuário alcançar um objetivo, seja necessário passar por 3, 4 pantallas. Nesse caso, vamos a ter uma única transação, pero implementadas em 3, 4 pantallas. E almacenamento de dados. As funções de dados podem ser classificadas como arquivos lógicos internos, que são os dados que são guardados por el sistema, e arquivos de interfaz externos, que são os arquivos ou os dados guardados por outro sistema e solamente referenciados por el sistema em análise. Então, vamos a dizer, eu estou ingressando um pedido num sistema de pedidos. Logicamente, necessito de um arquivo para guardar dados de pedido. Este é um arquivo lógico interno. Agora, vamos a pensar que tenho que validar se o cliente ingressado no pedido é válido. E cliente não é algo guardado por meu sistema de pedidos. Cliente é algo que está almacenado em um sistema chamado CRM. Então,
Mi sistema de pedidos necesita comunicarse con CRM para consultar una información de cliente. Entonces, para mi sistema de pedidos, el archivo de clientes es clasificado como un archivo de interfaz externa. Y es importante también decir aquí que el concepto de archivo para el método de análisis de puntos de función no tiene nada que ver o no tiene ninguna regla directa para las tablas en la base de datos. El concepto de archivo es una visión conceptual sobre los datos. Entonces, puede ser que pedido sea una tabla en la base de datos y yo tengo un archivo también lógico interno para pedido. Ahora, lo más común, por ejemplo, pedido tiene varios ítems. Entonces, por razones de normalización de datos, lo más común es que en la base de datos del sistema existan dos tablas. La tabla con el encabezado del pedido y otra tabla con los ítems del pedido. En este caso, aunque existan dos tablas, la visión conceptual es sobre un único concepto, pedido. Entonces, existe un único archivo lógico interno, aunque esté implementado en dos tablas. Bueno, entonces intento identificar en el alcance del proyecto cada transacción y cada archivo. De hecho, el proceso tiene varios pasos. Estoy comentando aquí de los dos pasos que toman más tiempo, que es la medición de las funciones de datos y las funciones de transacción. Solo que el proceso no empieza ahí. Hay pasos al inicio que son importantes porque definen nuestra estrategia de medición, básicamente definen premisas para el trabajo de análisis. Y dependiendo de lo que se define ahí, vamos a encontrar más o menos puntos de función en el análisis. Pero aquí, en esses pasos iniciales, por lo general no se toma mucho tiempo en esto, aunque sean informaciones importantes para se definir. Después que defino toda la estrategia de medición, voy a identificar los archivos y las transacciones. Identifico un archivo o identifico una transacción, tengo que calcular cuánto vale esta funcionalidad, este archivo o esta transacción. Cada funcionalidad vale una cantidad de puntos de función. ¿Y cómo se calcula eso? Para los archivos o funciones de datos, cada archivo que identifico puede ser clasificado como complejidad baja, mediana o alta. Y esta complejidad no es evaluada de manera subjetiva. Yo identifico parámetros basados en los requisitos y en el alcance, que en este caso son dos parámetros que básicamente dets serían la cantidad de campos del archivo y rets serían la cantidad de tablas que componen el archivo lógico. Entonces, basado en estos dos parámetros, voy a saber si la complejidad es baja, mediana o alta. Después de clasificada la complejidad, tengo una tabla que me define cuánto vale en puntos de función ese archivo. Si es un archivo lógico interno de complejidad baja, vale 7 puntos de función, complejidad mediana 10, complejidad alta 15 puntos de función. Para las transacciones, hay un análisis similar. Las transacciones también son clasificadas en complejidad baja, mediana o alta. Y esta clasificación no es
não tem uma definição subjetiva. Se evalúa dos parâmetros para que se classifique a complexidade. Então, a transação é evaluada com base em seus campos, quantidade de campos, quantos campos há na pantalla, e a quantidade de arquivos referenciados por la transação. Quantos arquivos são leídos, atualizados por la transação. Então, basado nesses dois parâmetros, vamos a descobrir a complexidade. Há uma tabla de complexidade para as salidas e consultas externas e outra para as entradas externas. Aqui são as siglas em inglês, por isso está EI, de External Inputs, ou entrada externa. Deixa eu ver aqui. Aqui também estão as siglas em inglês, pero eu estou mais acostumado a utilizar as siglas em espanhol. ALI, arquivo lógico interno, AIE, arquivo da interface externa. Então, depois que todos os arquivos e transações foram identificados, classificados por seu tipo, classificados por sua complexidade, se determinam a quantidade de pontos de função que cada funcionalidade vale, e então a soma de todos os pontos de função representa o tamanho do projeto. É basicamente o que vamos fazer agora com o exemplo do aplicativo de Google, de contactos de Google. Vamos só voltar aqui para responder à vida de Whitmer. Det e FTR. Det são os campos da transação, FTR são os arquivos referenciados por la transação. Arquivos que são leídos ou mantenidos, atualizados por la transação, ok? Quantidade de arquivos. Então, o aplicativo, se todos têm alguma conta de Gmail, podem acceder a este link e vão encontrar uma pantalla como esta, seguramente com vários e vários contactos. Nesse caso, eu estava utilizando como exemplo minha conta. Aqui tenho, na entrada do sistema, tenho uma pantalla que mostra os contactos associados a minha conta. Nesse caso, já existe um filtro por um apelido e todos os contactos que têm este apelido em seu nome. Então, tenho aqui uma búsqueda de contactos. Pero eu quero criar um contacto novo, tenho esta opção mais, que me permite agregar um novo contacto. Então, eu posso ingressar dados. Aqui há 7 campos, pero há uma opção mais que me permite ingressar mais informações sobre um contacto. Depois que guardo, tenho este contacto criado. Depois, desde a pantalla de búsqueda, eu posso consultar, se há clique sobre o contacto, eu posso consultar detalhes deste contacto. Então, vocês têm aqui todos os atributos ingressados para um determinado contacto. E esses 3 pontos aqui me abrem um menu que me permite eliminar um contacto, marcar uma etiqueta para um contacto ou não mostrar o contacto em la pantalla de búsqueda. Marcar para não se apresentar. Então, em nosso exercício, vamos utilizar este aplicativo de Google Contactos para medir seus pontos de função e ver como funciona o método. Essa é uma apresentação muito rápida do aplicativo, porque, de hecho, é muito sencillo e eu não sou um usuário com permissos de Google. Então,
Eu sou um usuário comum. Então, tenho uma visibilidade só de parte do alcance deste aplicativo. E é isto que vamos a medir, só na parte do aplicativo, porque seguramente dentro de Google, para alguém que está trabalhando como responsável por administrar esse aplicativo, seguramente podem existir funcionalidades administrativas, por exemplo, que não são visíveis a nós, mas também deveriam ser medidas se a ideia é medir todo o aplicativo. Então, aqui vamos medir só a parte visível do aplicativo para fins do exercício. E vamos assumir que o aplicativo de contactos é um aplicativo independente de todo, ou seja, tem uma fronteira própria, não é parte de Gmail, não é parte de outro aplicativo mais grande, ok? Então, buscando por as funcionalidades de almacenamento, uma coisa lógica seria pensar, necessito de algum lugar para guardar dados de contato. E os dados de contatos serão mantenidos por el usuário desse sistema. Então, pode identificar um arquivo lógico interno para guardar dados de contato. Bueno, por la pantalla, é possível saber que há por lo menos 7 atributos para este arquivo que são guardados. Vamos assumir que seja solamente estes atributos. Então, a quantidade de campos, 7. E para guardar dados de contato, não se necessita mais de uma tabla. Então, tenho um único FTR. Então, um arquivo lógico interno com esses dois parâmetros. A tabla de complexidade me mostra que a complexidade é barra e a tabla de contribuição me mostra que isto vale 7 pontos de função. Deixa-me só regressar a essas duas tablas que estou mencionando aqui. São essas tablas aqui, ok? Estas tablas estão definidas por el manual de IFPUG, é algo estandarizado e não cambia, ok? Então, é simplesmente aplicar isso. Bueno, há um processo para buscar contactos ou a búsqueda de contactos. A búsqueda tem como objetivo principal mostrar dados ao usuário. Então, é uma transação que recupera e apresenta dados ao usuário. Eu posso classificar como saída ou consulta externa. Neste caso, é uma simples recuperação e apresentação de dados, ou seja, aunque exista filtro, não há nenhuma lógica mais complexa, por isso classificamos como consulta externa. E contamos a quantidade de campos da transação. Então, há um campo de entrada, que é o campo de filtro, a foto, 2 campos, nome 3, direção de e-mail 4, telefone 5, cargo 6, empresa 7, e assim. Poderíamos considerar aqui que a transação emite alguma mensagem ao usuário, isto pode ser considerado também como um campo 8, e o próprio disparo, por exemplo, para a búsqueda que pode ser por el enter aqui, também se considera como um campo da transação, um botão buscar, por exemplo. Então, de hecho, seriam 9 campos a considerar. Aqui, há 7, foi um equívoco da revisão. Vamos a considerar que são 9, mas isto não cambia o resultado. Por quê? Vamos à tabla de complexidade para a consulta externa.
Para a consulta externa, tenho entre 6 e 19 campos, então estou nesta coluna. Por isso, 7 ou 9 campos, não importa. E para recuperar e apresentar dados de contato, vou ler um único arquivo, que é o arquivo de contactos. Então, tenho um único arquivo. Então, por isso, minha transação é de complexidade barra e vale 3 pontos de função. É o que está aqui em la tabla. Vou ver aqui. Aqui. 3 pontos de função. Para criar um contato, o usuário também ingressa campos. Então, assim, esta transação é uma transação que tem como intenção atualizar dados no sistema. Por isso, classificada como entrada externa. O usuário ingressa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Comanda o disparo da transação por el botão guardar e vamos a imaginar que a transação apresenta algum mensagem ao usuário por alguma validação, por exemplo, campo obrigatório. Então, considerando os 7 campos, mais o botão guardar e a mensagem ao usuário, temos aqui 9 campos. E, em princípio, só a tabla de contactos é atualizada, um único arquivo referenciado. Com esses 2 parâmetros, temos uma complexidade barra para a entrada externa, que vale também 3 pontos de função. A transação de detalhar contacto é a transação basada em el resultado de la búsqueda, haga el clic sobre um contacto e veja seus detalhes. Então, a transação muestra foto, nome, cargo, empresa, direção de e-mail e algum comentário. Então, aqui teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos mostrados. A transação é disparada por el clic em el resultado de la búsqueda. Isso também é considerado el disparo como um campo. E, neste caso, não se apresenta nenhuma mensagem. Então, poderemos ajustar aqui a 6 tipos de dados, que são os campos. Pero aqui também não importa, porque há um rango aqui e considerando que esta transação necessita recuperar dados de um único arquivo, que é o arquivo de contactos, a quantidade de campos aqui só iria cambiar a complexidade se fuera mais de 15 campos. Okay? Então, hasta 15 campos, a complexidade continuaria barra e vale 3 pontos de função. Editar contacto tem por objetivo atualizar dados no sistema, então é uma entrada externa. E aqui se pode cambiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Também botão guardar e um possível mensagem por estes 9 campos da transação que atualizam somente o arquivo de contacto. Então, editar tem uma configuração similar a de criar contacto. Eliminar contacto é simplesmente, depois que estou detalhando algum contacto, posso solicitar a eliminação. Então, a transação não apresenta, a transação de eliminação não apresenta nenhum campo, nenhuma informação. E o usuário também não ingressa nenhuma informação para essa transação. Simplesmente
dispara a opção de eliminar e o sistema apresenta um mensagem ao usuário. Por isso, consideramos só dois campos na transação que atualiza o arquivo de contacto, por lo tanto, é um único FTR, complexidade barra 3 pontos de função. Esta tabla aqui é um recorte de uma planilha Excel que já implementa estes cálculos, então não é necessário memorizar as tablas de complexidade e tudo. Se alguém tem interesse, em nossa página web, aí se pode descargar a planilha. Aqui está o link, que tem toda a configuração já lista para a parametrização das tablas de complexidade e contribuição. Ok? Então, não é necessário memorizar estas tablas. Há uma opção para marcar e desmarcar um contacto como favorito. Ou seja, esta opção, que é representada ou disparada por la estrela, permite ao usuário modificar dados no sistema, por lo tanto, uma entrada externa também. E o usuário não ingressa nenhuma informação e o sistema não apresenta nenhuma informação mientras se marca ou desmarca um contacto. Então, a transação é disparada por el clique em la estrela, nenhum mensagem ou nenhum dado é apresentado. Então, tem algum campo na transação que atualiza o arquivo de contato. Uma transação também de complexidade barra com 3 pontos de função. Há uma opção que permite no sistema ao usuário criar etiquetas. Eu posso marcar os contactos de minha escola, contactos de meu trabalho, contactos do futebol, contactos do barrio. Ou seja, o usuário pode definir etiquetas por seus próprios critérios e pode nombrar a etiqueta. A etiqueta não tem nenhum atributo adicional. É simplesmente descrição. A lógica seria pensar, vamos a necessitar de uma tabla também para guardar as etiquetas definidas por el usuário. Só que, de hecho, a etiqueta existe como uma tabla no sistema simplesmente por uma questão de normalização de dados, porque uno poderia definir ou criar a descrição em um próprio campo do formulário de contactos. Pero, em lugar de guardar a descrição junto com o contacto, o que se hace é, eu crio uma tabla que tem um código e uma descrição e hago a associação de um código de etiqueta ao contacto que se guarda em la tabla. Então, esta tabla que se cria só por uma questão de normalização de dados, que é a tabla de etiquetas, por exemplo, é tratada em la perspectiva do método SPUG como algo não funcional. Então, são tablas nombradas como dados de código, dados de codificação, ou metadados, ou tablas de código. São coisas que não se midem por el método porque, na perspectiva do SPUG, isso é algo não funcional. Ou seja, se poderia implementar o sistema sem isto, que também funcionaria. Aunque não se siga, por exemplo, boas práticas de desenvolvimento que uma empresa pode definir. E em la pantalla de entrada principal, também há uma informação que o sistema apresenta
que é a quantidade de contactos existente por etiqueta. Então, tenho as etiquetas definidas e a quantidade de contactos associados a uma determinada etiqueta. Este tipo de informação representa uma outra transação que é mostrada ao usuário. É uma transação distinta da búsqueda de contactos, porque não é necessário executar a búsqueda para visualizar esta informação. Então, tenho aqui uma informação que me mostra totales por etiqueta, totales de contacto por etiqueta. É uma informação, é uma transação com intenção de mostrar dados ao usuário, por lo tanto, salida ou consulta externa. Só que, nesse caso, há um cálculo para totalizar a quantidade de contactos por etiqueta, por isso se classifica como salida e não como consulta externa. Se mostram dois tipos de informação, etiqueta e quantidade de contactos, por lo tanto, dois campos em uma transação e se recuperam dados só do arquivo contacto. A complexidade é barra para esta transação, que vale 4 pontos de função. E, então, resumindo toda a análise, vamos a encontrar que a medição do aplicativo resultou em um total de 29 pontos de função. Este é o tamanho funcional desta parte do aplicativo. Eu vou ajustar depois aqui, na apresentação, algumas informações de campitos que se quedaram distintas. Mas isso não cambia no resultado final, porque para classificar a complexidade de uma transação ou um arquivo, não é necessário definir de maneira exata os campos, sino o rango de campos que existem no arquivo ou em la tabla. Bueno, esta era a ideia da apresentação, mostrar como funciona o método IFPO. Ok, agora que tenho a informação de qual é o tamanho do sistema, uma possível sequência para a pergunta seria: quanto vale esse sistema ou quantas horas tardo para desenvolver esse sistema? Em outras palavras, como transforma esta informação de tamanho em horas ou em plata? Bueno, este é o tema de outro assunto. É um tema de estimação de projetos. Ou seja, o tamanho funcional é uma entrada para um modelo de estimação de projetos que transforma os pontos de função, junto com outras variáveis, em horas de trabalho em um projeto. Okay? Como temos só uma hora de apresentação, a apresentação foi centrada em explicar o método. Okay? Agora, vamos passar às perguntas. Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar, pode pôr no chat. Mientras hago uma revisada no chat, queria deixar aqui aberto um formulário para que vocês evaluem, por favor, a apresentação e vamos ver se há alguma crítica, sugerência, para que se possa melhorar o evento em uma próxima oportunidade. Ok? São 5 perguntitas muito sencillas. E, vamos ver aqui, alguém tem alguma dúvida? Vou passar aqui por o chat desde o início. Houve a dúvida de Whitmer, que foi respondida durante o... Ok. Marianela não tem dúvidas. Ok. Whitmer, não sei se é uma pergunta, simplesmente escreviste o custo do projeto, mas não
no sé qué quieres saber. ¿Podrías explicar un poco más su duda, por favor? Jaime Sierra Bosch pregunta de los 5 métodos equivalentes. Ok, déjame escribir aquí en el chat. Estamos hablando de 5 estándares, son 5 estándares de puntos de función. IFPOC, Cosmic, Mark II, Mark II, Mesma e FISMA. Ok? São 5 métodos, todos os 5 são estandarizados bajo uma norma ISO também. Ok? Héctor, buenos días desde Lima. Buenos días, Héctor. Una consulta se hizo referencia en la exposición a una tabla estándar de puntos de función. ¿La podría mostrar? Ah, ok. Voy a cerrar la pantalla, este formulario de evaluación, solo para volver aquí a las diapositivas, ¿ok? Si alguien tiene que responder algo o no terminó, bueno, solo para saber, ¿puedo cerrar la pantalla o alguien está respondiendo todavía? Voy a cambiar aquí. Si alguien no terminó de responder, solo comentar que yo después regreso a la pantalla y